Olá, agora nós vamos pegar um outro elemento que mudou no ArchiCAD 22, que é as propriedades com expressões, algo bem interessante. Como a gente pode notar, aqui eu já adiantei um pouco, né? Eu já fiz algumas expressões, mas eu vou mostrar o passo a passo, ok? Então, a nova opção de propriedades tem uma condição chamada expressão, tá? Então, nesse novo template do ArchiCAD 22, a equipe da Graphisoft fez um belíssimo trabalho. Eles já fizeram algumas coisas já de cálculos de alvenaria, de blocos, que eu vou mostrar a seguir, mas eu vou mostrar algumas coisas antes que eu demonstre todas as expressões. Eu vou mostrar o que de fato a gente tem que editar, tá? Então, aqui dentro das propriedades, eu já criei uma que chama cálculo, né? Então, na verdade, eu fiz uma brincadeira, eu fiz um cálculo de peso próprio de uma viga, peguei uma fórmula e para eu conseguir fazer uma quantificação disso, tá? Então, eu criei algumas fórmulas. A primeira coisa que a gente tem que ver é criar o grupo, né? Então, a gente pode criar um grupo. Esse grupo nós vamos dar um nome, no caso eu dei de cálculo. Dentro deste grupo, você pode personalizar. Então, você deve colocar quais os elementos que ele se relaciona. Então, no meu caso, as vigas, porque eu estou fazendo preço próprio das vigas. Mas nada me impede de eu colocar tudo. Então, se eu colocar todas as classificações terão essa expressão, né? Então, todas as classificações que eu coloque nas propriedades de uma alvenaria e etc., terão essa expressão em específico. No caso, não, que é um cálculo de peso próprio de viga, tá? Então, não necessariamente eu preciso fazer isso. Efetuando isso, vocês vão criar um novo. Então, a gente vai criar uma nova propriedade. No caso, eu criei uma chamada carga específica, que é a carga específica do concreto, que é, no caso, 2.500 kg por metro cúbico, né? Então, esse valor é um valor que eu posso editar a hora que eu quiser, que vai mexer em todas as minhas expressões, tá? E o que é importante aqui, né? Na hora que eu crio uma nova propriedade, vou até colocar aqui dentro do meu grupo, aqui ó, cancelar, nova propriedade, sei lá, propriedade teste. Isso, perfeito. Vamos dar um OK. Quando eu tenho uma nova propriedade, o tipo de dado é importante a gente ter noção. Então, isso aqui fica sempre relacionado com a condição do que a gente vai fazer. O geral, nós utilizamos para números, textos, é uma coisa generalizada. Número, a gente pode adotar uma condição tipo 1,00, então a gente pode pôr decimais. Inteiros são valores que a gente sempre deve colocar números inteiros. Então, 250, no meu caso aqui na carga específica eu coloquei inteiro, que é 2.500 por quilos por metro cúbico, tá? Mas se fosse 2.550, poderia colocar no número que seria o ideal, que ele não aceitaria no inteiro. E as novas propriedades também possuem comprimentos. Então, comprimento é questão em relação a metros lineares, tá? Por exemplo, tá? Área é cálculo de áreas. Então, por exemplo, eu vou fazer uma área X versus a área de outro elemento. Então, a minha propriedade deve estar correlacionada no segmento área. Volume, ângulo e assim por diante, tá? Então, isso daqui é importante. Quando iniciamos uma expressão, não necessariamente a gente já tem que repensar isso, porque o ArchiCAD ele já alerta isso. Eu vou até gerar um erro aqui, vocês vão reparar no que acontece, tá? Então, o que que eu criei aqui? Então, eu vou pensar aqui na fórmula, vou até desenhar uma viga. Fiz uma viga simples, concreto. Fiz a viga aqui, certo? Então, na hora que eu ponho essa minha viga no 3D, eu tenho alguns elementos que vão fazer a minha fórmula.
Então, qual é a fórmula do peso próprio? Que eu tive que estudar um pouquinho para relembrar isso. Então, a nossa fórmula de peso próprio é altura vezes a largura, né? Vezes a carga específica do concreto no caso, que aqui é uma de concreto, então 2.500. Então essa é a minha regra, tá? Eu, para criar um pouco de rapidez na questão do cálculo, eu calculei a superfície da viga dividido por 2, porque eu só preciso de uma área, então é largura e comprimento, né? A altura e a largura, né? Então eu preciso de uma, né? Então quando a gente pega do ArchiCAD, ele calcula a área de superfícies das duas bordas somadas. Então vocês vão reparar agora o que que eu fiz. Então vamos lá no gestor de propriedade. Então, a carga específica eu criei uma propriedade com o tipo de dado inteiro e o valor. Então, no caso, 2.500, porque é a carga específica do concreto, tá? E a nova propriedade, que eu posso dar o um nome aqui, no caso, peso próprio da viga, tá? E eu posso descrever do que ela faz. Ela é um valor número, é numérica, tá? Que pode ter uma área quebrada, tá? Então, qual que foi a expressão que eu criei? Então vamos lá, agora a gente vai chegar num momento que quando a gente clica em expressão, nós vamos vir aqui, né? Então eu vou dar um editar. E como é que funciona essa área de edição de expressão? Então eu até vou dar um enter aqui para vocês verem. Então eu vou calcular. Então aqui ó, a gente já tem a fórmula que eu comentei. Então eu tenho a área da superfície de extremidade, a altura vezes a largura, dividido por 2. Então eu tenho a área de um lado, vezes 2.500, que é a carga específica do concreto. Tá? Como o meu resultado é por metro, então a gente tem o valor tem que dar 250, tem que dar um valor quilos por metro, né? Então esse é meu cálculo do peso próprio da viga, né? Então eu dividi no caso matematicamente por 1 metro quadrado, tá? Então aí vocês depois vão entender o que eu fiz, tá? Deixa eu editar de novo. Pronto. Então como é que nós adicionamos regras e propriedades aqui dentro das nossas expressões? Primeira coisa, quando a gente clica em parâmetros propriedades, nós temos todas as propriedades físicas e as propriedades que o ArchiCAD disponibiliza para a gente fazer isso. Então vocês podem reparar que tem todas as ferramentas, né? Então, no meu caso, a viga ou parâmetros gerais. Então nós podemos colocar parâmetros gerais que funcionam em todos os elementos, tá? No meu caso, eu coloquei viga, tá? Por quê? Eu precisava da área de superfície da extremidade. Então, na hora que você clica 2 vezes, voilà, né? Mas eu precisava de uma área, então dividido por 2, certo? Vezes, então, como é que eu sei qual é a expressão numérica? Como é que eu uso? A gente tem aqui um F, operadores e funções, está escrito. Então, nós temos constantes, operadores, funções lógicas, funções matemáticas, trigonométricas, funções estatísticas, edição de texto, e aí vai, conversão de dados, tá? Então, nós temos uma variável enorme. Então, quem tem familiaridade com o Excel é muito parecido, tá? A questão bem lógica é muito igual. Então, o que eu preciso fazer é uma função vezes. Então, no caso, eu não preciso vir aqui de fato, né? Se eu colocar o símbolo já pelo teclado, vai funcionar igual, mas por questão didática a gente está te mostrando desta maneira. Então, vou multiplicar, vou adicionar. Então, eu preciso de um valor que é a carga específica para ter essa área. Então, eu poderia digitar ou eu poderia vir de algum elemento vinculado. Então, eu vim de uma propriedade. Essa propriedade eu trouxe do cálculo, do grupo que eu editei anteriormente. Então, ó, carga específica do concreto, certo? Vou fechar isso,
porque é um cálculo, certo? E eu vou dividir por metro cúbico, porque se eu dividir por metro cúbico, eu vou trazer isso para metro linear, por metro, quilo por metro. Então, por isso que eu estou dividindo por metro quadrado. E como é que eu chego nesses valores? Aí é outra coisa bacana para vocês entenderem. Eu posso delimitar, falar que esse 1 é área, ou volume, ou ângulo. Então, por que que acontece isso? Eu vou até deletar aqui para vocês verem o que que acontece de fato. Ó. Se eu coloco apenas um, olha que o ArchiCAD me aparece. A expressão contém um erro. Clique no botão para saber mais. Na hora que eu clico isso, ele já está me avisando. Ó, tipo de dado da propriedade, por favor, revise o tipo de dado. Ou a expressão, né? Então, o meu tipo de dado é um número. Então, ele está me avisando, olha, não está dando muito certo. Tá? Por quê? Olha o que acontece. Fica vermelhinho, eu não vou conseguir, porque o valor que eu estou calculando é uma área. E aí, ok, tá certo. Só que na hora que eu faço isso, ele me acusa 300 metros quadrados. Não, é 300 quilos por metro. Então o valor é 300. Então eu preciso ter número. Então é um número. Então, por isso que eu adicionei depois do 1 metro quadrado. E dou um OK. E agora, quando isso eu já vou mostrar o que é, ele aparece o valor 300, tá? Então, o bacana disso tudo é que essas expressões nós podemos fazer diversas ligações entre elas e a gente pode já ter um valor já específico, tá? Então, eu vou dar um OK e vejam que é bacana. Então, se eu mexer no valor, aqui, né, eu criei, vou clicar, vou deixar 50 por 20. Então, matematicamente isso vai ser 250, se eu não me engano, 250. Então, essa nova propriedade, no caso aqui, é o peso próprio da viga. Então, para um cálculo estrutural, eu preciso fazer uma planta rápida com cálculo estrutural. Preciso saber o que é o que. Né? Então, se eu vier com label aqui, tem uma condição de várias vigas. Né? Então, vou colocar um autotexto aqui. Então, vou falar que eu quero saber a propriedade de cálculo dessa viga. Então, preço próprio dessa viga, 250. Então, se eu mexer nessa viga e colocar 30, 150, eu já tenho o peso próprio da viga, tá? E o nome correlacionado, né? Então, o bacana disso tudo é que a gente consegue, de forma rápida, já criar novas regras matemáticas, tá? Eu fiz um exemplo com uma viga, porque isso não tem no nosso template do ArchiCAD. Então, para vocês entenderem como é que é a lógica, como é que funciona. Então, funciona numa planilha, funciona num label e funciona em qualquer viga. Então, se eu criar várias vigas, vários pesos próprios, né? Então, é muito interessante isso. Então, eu vou até demonstrar algumas coisas que a Graphisoft fez pra gente. Então, no caso aqui, eu vou fazer uma parede. Eu venho aqui no mapa de paredes. Eu vou ter o elemento da parede, o tipo, consigo definir. E eu posso definir o bloco. Então, por exemplo, ela é feita de 9 por 19. Número de blocos 4052, custo por bloco. Vamos dar um valor de 250. Total, este valor gigante, tá? Caramba, 250 por bloco é fogo. R$1, vai, 4.052 reais, né? Então, desta maneira, nós conseguimos já ter uma prévia na planilha com uma lógica matemática. Então, isso aqui já facilita muito nossos padrões.
Então, se vocês abrirem comigo as propriedades dessas paredes, no caso, olha o que vai acontecer. Vamos lá. Então, aqui tem um grupo paredes, alvenarias. Deixa eu ver onde está. Alvenarias, né? Então, isso aqui são as expressões que estão gerando os elementos, né? Então, estimativa de custo, número, os padrões, né? Ó, estimativa do bloco, né? E aí a gente pode criar valores numéricos de arredondamento, né? Então, no caso aqui, ó, ele está com valor de arredondamento. Como é que ele conseguiu fazer isso? A pessoa que desenvolveu isso. Aqui, ó, nós temos funções trigonométricas. Caso vocês lembrem alguma coisa, arredondar, ó, aqui, ó. Arredondar para cima para múltiplos, se não me engano, ó. E aí, ele já cria o número e o múltiplo. Então, por exemplo, ó, eu preciso arredondar um número que é 2.300 para 2.355 e vírgula 3 para 2,56, sei lá. Falei tudo errado, vamos lá. Eu preciso arredondar para mais, então eu ponho aqui nessa região aqui. Então eu tenho um número e o múltiplo. Então eu consigo criar esse valor, né? Então, tá? A mesma coisa, eu até vou mostrar aqui com a expressão do momento que eu criei aqui. Então eu criei um cálculo de momento fletor da viga, tá? Uma fórmula. Então se você clicar, eu fiz um peso próprio de emitir. E eu fiz um comprimento da viga, só que ele está dividido por 2, porque a fórmula disso é peso vezes comprimento ao quadrado dividido por 8. Então, peso, que eu admiti 500, vezes o comprimento ao quadrado. Então, por que eu coloquei vírgula? Da onde que veio isso? É porque eu sei muito? Não, na verdade é por aqui, ó, por funções funções matemáticas aqui. Vamos lá. O power é a potência elevada a 2, ó. Base, que é o elemento, ó, power, né, ó. Power, a base, que é o comprimento que eu falei. Só que esse comprimento tem que estar elevado a 2. Então o expoente aqui, ó, é 2. Por isso que ficou comprimento e 2. Fechei a expressão matemática, dividi por 8 metros, certo? O que mais tem de bacana nisso tudo aqui? Uma coisa, eu preciso criar planilha para verificar, preciso criar o label? Não. Você pode exatamente vir na viga ou no elemento que você quer, vem no atributos das propriedades, você clica no que você precisa, então no caso aqui, ó, peso próprio, e tem uma opção avaliar. Nessa avaliar, ele já vai dar o valor, ó, 450 quilogramas por metro, no caso. Aqui o momento, ó, vou lá, avaliar. Ó, eu tenho metro linear de 6.935,73 metros lineares de momento fletor, tá? Então, dessa maneira eu consigo resolver muita coisa rápida. Eu consigo já ter uma noção rápida, né? Obviamente eu sempre prefiro trabalhar com esquemas que eu acho muito mais organizado, tá? Então, essa é uma prévia do que é uma prévia rápida para vocês terem uma noção de como funciona as expressões dentro das propriedades do ArchiCAD. Obrigado.